Aqui para conversarmos um pouco sobre literatura. Hoje nós vamos falar sobre a literatura concretista, o tropicalismo e a literatura contemporânea. Muito bem, esses movimentos são movimentos que vão surgir a partir da segunda metade do século XX. Vamos falar primeiramente do concretismo. O concretismo foi um movimento literário de vanguarda criado em 1956 e que teve como líderes os irmãos Haroldo e Augusto de Campos, eram conhecidos como os irmãos Campos, e Décio Pignatari. Os primeiros sinais de que uma nova estética nasceram surgiram 4 anos antes, no primeiro número da revista Noir Grandé. E essa revista ela tem é interessante porque esse nome é uma palavra sem significado, que foi retirado da obra de Ezra Pound. E tem uma semelhança já com uma vanguarda dadaísta, né? Por quê? Porque o dadaísmo significava um nada, né? O autor, o criador do dadaísmo, uma das vanguardas europeias, o Tristan Tzara, ele dizia que dadaísmo significava nada. Procuraram um monte de significância para a palavra dadaísmo e no fim ele disse que dadaísmo é a negação de tudo, por isso dadaísmo, o que não significa nada, né? Qual a significância do dadaísmo? Nada. A mesma coisa a palavra, o nome da revista Noir Grandé significa nada, né? Não tem significado algum. Essa revista ela vai ter outras edições nos anos posteriores e na 4ª edição sai o plano piloto para a poesia concreta, do qual retirou-se o excerto que eu vou ler para vocês a seguir. Renunciando à disputa do absoluto, a poesia concreta permaneceu no campo magnético do relativo perene. A comunicação mais rápida, implícito um problema de funcionalidade e de estrutura, confere ao poema um valor positivo e guia a sua própria confecção. Poesia concreta, uma responsabilidade integral perante a linguagem, realismo total contra uma poesia de expressão subjetiva e hedonista, criar problemas exatos e resolvê-los em termos de linguagem sensível, uma arte geral da palavra, o poema produto, objeto útil. Bem, o concretismo vai significar o rompimento com a poesia lírica das gerações anteriores. Ele foi um divisor de águas entre a poesia do passado, uma poesia intimista, né, mais focada no interior, digressiva, aquela que vai devagar, que vai viajar, né, que vai se perder em imaginações, e a poesia presente, que é uma poesia dinâmica, concreta, direta. Os concretistas vão influenciar diversos artistas de outros países, não somente no campo da literatura. O movimento vai acabar transcendendo a literatura e dialogando com outras formas de manifestação artística. As principais influências do concretismo encontram-se nas vanguardas do futurismo e do cubismo e no poeta simbolista francês Mallarmé, em seu livro Un coupe de Jamel Laborina Labassar. Não sou francês, não falo francês, então ature essa pronúncia aí, gente. Esse livro foi de 1897. Beleza? Nós vamos falar ainda mais sobre esse movimento na sequência. Continuidade ao concretismo, nós podemos dizer o seguinte, né? O concretismo é um movimento, só relembrando algumas coisas, foi um movimento literário de vanguarda criado em 1956, que teve como principais autores os irmãos Campos, o Haroldo e Augusto de Campos e o Décio Pignatari. Esse movimento ele recebe uma influência principalmente do cubismo e do futurismo, estéticas vanguardistas europeias no início do século XX e que vai influenciar a poesia concretista. A poesia concreta, ela abandona a estrutura frasal e passa a adotar a estrutura nominal do poema, utilizando-se basicamente de substantivos e verbos geralmente nas formas nominais. Ele não vai trabalhar com verbos conjugados, vai trabalhar com verbos nas formas nominais, infinitivo, particípio, gerúndio, e dessa forma a poesia concreta vai nos apresentar um objeto estético baseado na moderna cultura da imagem para surpreender e chocar nossos hábitos
expressivos e cognitivos. Os concretistas vão mudar o conceito que se fazia até então de poesia, o que influenciou decisivamente os músicos tropicalistas, que nós vamos falar mais à frente um pouquinho, o movimento tropicalista, né? Algumas músicas de Caetano Veloso, Gilberto Gil, por exemplo, são poemas concretos. O concretismo vai proporcionar à arte aquilo que se parecia desnecessário e improvável, uma nova libertação expressiva. Ok? Nós vamos ver exemplos de poesia concreta a seguir como indicação no livro, na página 124, você vai perceber alguns que eu comentarei a seguir. Tudo bem, no livro nós temos 4 exemplos de poesia concreta. O primeiro, um poema de Augusto de Campos, chamado Ovo Novelo. Então nós temos ali a questão: ovo novelo, novo no velho, filho em folhas, na jaula dos joelhos, infante em fonte, feto feito dentro do centro. Você vai perceber que este poema ele não tem uma forma, uma estrutura como os poemas normalmente se apresentam. Se você olhar, ele parece estar numa forma de um ovo. E ele cria, a partir desse jogo de palavras, algumas relações que demandam de nós uma análise mais apurada para tentarmos, ou melhor, para entendermos a mensagem que este poeta quer transmitir. Logo abaixo nós temos um poema de Décio Pignatari, que significa beba Coca-Cola, e está assim: beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco cola, cloaca. Então você vai perceber que este poema, assim como o primeiro, ele apresenta um jogo de palavras, apresenta ali uma outra característica que é do poema, desses 2 poemas, a aliteração, a repetição de fonemas consonantais, e sempre que você perceber, você vai perceber os 2 apresentam um final que tem uma lógica. Como exemplo, o primeiro poema fala de ovo e ele termina dizendo assim: feto feito dentro do centro. O que vem a ser um ovo, senão aquele que, a partir do que tem no centro, vai fazer um feto, né? Então, feto feito dentro do centro. E a da Coca-Cola você vê beba coca e termina com cloaca. Cloaca é a parte final do aparelho digestivo ou digestório, eu não lembro agora como que se fala, porque algumas nomenclaturas em ciências mudaram, mas esse aparelho excretor, melhor dizendo, da galinha, que é a parte final onde saem as fezes, a cloaca. Então você percebe que tem essa relação estabelecida. O outro poema que nós temos é assim: se nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, nasce, morre, nasce, morre-se. Então você percebe que ele vai brincando com essa questão da morte e da vida para falar de um ciclo da vida, e ele vai criar outra característica do concretismo, vários neologismos, né? Palavras que não existem, e ele cria. E por fim nós temos o poema Xícara, que você percebe que tem um formato de uma xícara e parece que são fumaças saindo, ou fumaça saindo dessa xícara. E ele diz assim: na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa: existe coisa mais gostosa? Se pararmos para analisar os poemas concretos, nenhum deles possui um tema característico, pois na maioria das vezes o tema não é o centro, nem é o cerne, não é o X da poesia concretista, como acontece nas demais correntes estéticas que prezam, antes de tudo, pelo tema, pelo conteúdo. Por isso se afirma que a poesia concreta é uma realidade em si, e não uma poesia sobre algo, como faziam as estéticas anteriores. Em razão disso, os concretistas nomearam o seu poema de poema produto. Era simplesmente um produto. Por quê? Porque o produto é uma realidade em si, é autoexplicativo, e não
um objeto que faz referência exterior a qualquer coisa que seja. Eles analisavam desta maneira, eles entendiam desta forma, eles acreditavam desta forma, que os seus poemas, eles não precisavam falar de nada exterior, eles falavam deles mesmos, né? Vamos ver a centralização, por exemplo, do significante. O que é o significante? Vamos dizer que a letra, a palavra, né, o significante da palavra é a própria palavra, o significado é aquilo que ela representa. O autor concretista, ele vai se preocupar muito mais com o significante do que com o significado, e por isso ele vai apresentar algumas inovações para essa poesia. Eles vão apresentar inovações no campo semântico com ideogramas que vão trazer ali vários significados em apenas um sinal e consequentemente, aquilo que a gente chama de polissemia, essa mudança, essa transformação que vai se ver no campo semântico. No campo sintático, nós vamos ver uma ruptura com a ordem sintática tradicional. Qual é a ordem sintática tradicional? Aquela que tem o sujeito, o verbo, o complemento. Ele vai mudar com essa questão, sem se preocupar até com a questão sintática, se tem sujeito, se tem verbo, se tem complemento. Não é o que importa. A sintaxe é o que menos importa, não tem representação. O que isso vai representar? O significante. Sintaxe é também significado, então não importa. No campo lexical, nós vamos ver a utilização de neologismos e de palavras, criação de palavras, uso de palavras estrangeiras, uso de gírias, siglas, etc. Eles vão trazer uma nova roupagem, né? Eles não vão se preocupar muito com aquilo que é original, ou melhor dizendo, aquilo que é existente, aquilo que é atual. Eles vão criar através de junção de palavras, de jogos, de estrangeirismos, de gírias, a criação de novas estruturas ou novas palavras, fazendo ali nessa mudança no campo lexical. No campo morfológico, nós vamos ver o desmembramento das palavras e surgimento de novos morfemas e novos significados. Eles não vão se preocupar que esse daqui é um radical, essa aqui é um prefixo. Às vezes eles vão criar prefixo que não existe, às vezes vão criar radicais que não existem, a partir desse desmembramento das palavras. No campo fonético, nós vamos ter o uso de figuras de repetição, como a literação, como a assonância, rimas internas e preferências pelas consoantes. Eles vão priorizar muito mais a literação do que a assonância, porque a literação é a repetição de sons consonantais, a assonância é a repetição de sons vocais. Então ele vai preferir muito mais a literação do que a assonância e vai brincar com esses jogos sonoros para criar uma certa sonoridade. No campo topográfico, nós temos uma não linearidade. O que é isso? Os poemas, eles normalmente são feitos em estrofes, organizadinhos, né? Com aquela margem esquerda certa, não tem essa rigidez com relação à margem direita, mas quando se fala de um poema concretista, não tem essa topografia, você não vai ter essa prisão de ter uma margem ou outra, não vai ter isso, porque é uma não linearidade na leitura, podendo ter ali tanto uma verticalização como uma horizontalização, uma disposição de palavras no meio, pode ser, as palavras podem formar desenhos, ou seja, o uso total do papel, né? Dar importância àquele espaço em branco que passa a ser significativo, não é simplesmente a base daquilo que se escreve, não é simplesmente a topografia, mas ali também algo que faz parte do poema. E vai se abolir a pontuação e a libertação do nexo aparente. Então, muitas vezes as coisas não vão fazer sentido. Essas são características do concretismo.